Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu me chamo Rosane Maciel dos Santos, sou sua terapeuta holística. Hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho da história do baralho cigano. O baralho cigano cósmico, ele é terapêutico. Vamos começar. Então eu vou contar aí a história do povo cigano. Então, assim, cerca de 1000 anos passado, um grupo de famílias, ele deixou a Índia em direção ao oeste. E essa decisão tomada em local e por motivos incertos foi o que garantiu a sobrevivência do Romani, idioma dos povos nômades conhecidos pelo nome de ciganos. Então, exterminados em massa durante o genocídio nazista, o povo cigano, de peculiar alegria, transpassou a sua cultura por séculos nos palácios, nas praças, através dos seus costumes presentes nas orquestras ciganas. Então, as rapsódias húngaras de Franz Liszt, o flamenco espanhol, os versos romanceiros gitano de Frederico Garcia Lorca e a crença nos milagres de Santa Sara Cali. Então, a peregrinação a Sainte-Marie de la Mer, na França, o aparecimento dos violonistas nos restaurantes dos filmes de Hollywood da década de 50 para indicar o momento do beijo e a leitura da linha das mãos para conhecer o destino. A dispersão do povo cigano possibilitou a criação de inúmeras heroínas literárias, desde ciganas legítimas, como a Esmeralda, o Corcunda de Notre Dame, La Citanilla, Miguel de Cervantes, Saavedra e a Carmen, de Georges Bizet, e até roteiros de novelas e minisséries com protagonistas marcantes, assim como, por exemplo, a Captura dos Olhos de Ressaca, que apesar de brasileira, não tinha olhos apenas de ressaca, mas de cigana, oblíqua e dissimulada, e Dara e Igor, de Explode Coração. Gades é a denominação dada pelos ciganos aos homens de origens diferentes a deles, e que por 1000 anos de diáspora eram vistos com fascínio e ao mesmo tempo com muita desconfiança. Isso era porque eram admirados pelo estilo de vida, sem âncoras, sem raízes, tomando ursos, negociando cavalos, trabalhando o cobre, fazendo música, e ao mesmo tempo eram acusados de todos os males inflamatórios, da feitiçaria ao canibalismo, derogar pragas e roubar as crianças. E que poucos sabem é que as crianças roubadas foram as suas. Então, por longo período de tempo, a origem, a linguagem dos povos ciganos ficou desconhecida. Então, a ponto de acreditar que os ciganos não tinham sequer uma língua, já que pronunciavam apenas sons. Então, Romani é o nome do idioma pronunciado por eles. No entanto, esses sons que chegavam aos ouvidos ocidentais era como algo confuso e incompreensível, e se tratava de código para enganar os gadje. E a origem da palavra cigano é a tzigane, herética do Oriente Médio, praticamente da quiromancia, enquanto gitano, corruptela de egiptano, gitano em francês, gypsy em inglês. Segundo estudiosos, tratava-se de uma lembrança da passagem dos ciganos pelo Egito, não o Egito nosso, Atlas modernos, mas o chamado Pequeno Egito, que
ocupando ali o lugar da Grécia. A explicação mais usual é que seriam sobreviventes da Atlântida. Foi em meados do século XIX que os estudos sobre as origens dos Romani se transformaram em ciência. Então, tal fato se deu graças ao alemão Puch, o grego Paspati, o austríaco Mixovis e o italiano Ascoli. Então, de acordo com os estudos, foi possível comprovar que o Romani pertence a uma família indo-europeia, que pelo vocabulário e pela gramática está ligada ao sânscrito, como português em latim. Então, fazendo parte do grupo de línguas neo-indianas, é estritamente aparentado às línguas vivas tais como hindi, o Gujarati, o Maratá e o Caxemiri. Então, identificando as palavras que foram incorporando-se ao idioma original e seguindo as indicações dos antropólogos, dos historiadores, das tradições orais e até dos grupos sanguíneos, foi possível então estabelecer a certeza da origem dos ciganos no norte da Índia. Eles vieram do estado atual de Delhi, ou de seus arredores, muito possivelmente do Rajastão, de lá seguir então até a Pérsia, onde seu caminho se separou em tridente, uma ponta descendo para o Egito e a segunda morrendo na Armênia, e a terceira avançando para a Túrquia e pela Grécia, e de onde os ciganos espalharam-se por toda a Europa e atravessando o mar pelo continente americano. Então, no Brasil, os primeiros grupos chegaram no Maranhão. Então, por onde passavam os ciganos, deixavam a sua marca, na música, na dança. Puristas afirmam que não existem músicas e danças essencialmente ciganas, apenas influências, e o que gera controvérsia nas classificações. O certo é que o cigano não apenas aprendia a música dos países nos quais vivia, mas também era capaz de enriquecê-la e recriá-la à sua maneira, transpondo além das fronteiras e mantendo viva sua cultura milenar. Suas músicas, elas encantavam igualmente o povo e a aristocracia, e um dos motivos pelos quais os primeiros grupos que surgiram na Europa foram bem recebidos. Então, cedo, no entanto, surgiu o preconceito, como consequências, primeiro, a exclusão dos ritos sociais à igreja. Não enterravam ciganos em campos consagrados, nem batizavam seus filhos, e segundo o arsenal completo da perseguição, fera em brasa, forca, decapitação, suplício da roda, deportação em massa. Então não se sabe bem por qual razão os nazistas permitiram que conservassem seus instrumentos musicais. A música serviu-lhes de último consolo. Um sobrevivente, não cigano, relembra uma passagem do ano de 1939 em Buchenwald. De repente, o som de um violino cigano surgiu de uma das barracas ao longe, como que vindo de uma época de uma atmosfera mais feliz. Áreas da estepe húngara, melodias de Viena e de Budapeste, canções de minha terra. Então, assim, o baralho cigano ele foi criado por Anne-Marie Adelaide Lenormand, que previu a morte de Maximilien Robespierre, um revolucionário francês que em 1793 governou com mãos de ferro a França. Maximilien morreu em julho de 1794 na guilhotina, tal como tinha mandado eliminar muitos dos seus adversários políticos, e sua morte sucedeu conforme previsão feita por Anne-Marie, e o revolucionário não havia levado a sério. Então, qual teria sido o instrumento utilizado por Anne-Marie, que em 71 anos de existência ficou famosa por suas previsões feitas
através de um baralho criado por ela e que ficou conhecido como baralho cigano. Então, até hoje, não se sabe a que poderes secretos a bruxa Anne-Marie, como ficou conhecida na cidade de Alençon, França, recorreu para criar esse sistema adivinhatório tão eficiente. Então, o que se sabe sobre ela, né, é que além de cartomante, era taróloga, numeróloga e quiromante. Também é sabido que utilizava poções druídicas e processos de magia. A bruxa Anne-Marie revolucionou a prática da cartomancia e os seus escritos desapareceram com a sua morte em 1843. Isso é bastante comum acontecer com os sistemas adivinhatórios, então sendo recuperados 30 anos depois, através de manuscritos por ela deixados. Então, o baralho Lenormand, esse baralho ele é composto por 36 cartas ilustradas com figuras da época e constituindo a nível gráfico, é considerado um baralho de beleza rara, fabricado então até hoje na França. Assim como o tarô, sua apresentação e representação são de figuras nobres, pomposamente vestidas conforme a nobreza da época, que revelava seus status social através dos tecidos e dos modelos. Então, existe uma versão mais simples, utilizada e difundida pelos ciganos, que fazia a leitura tanto para o povo como para a plebe. Então, os ciganos especialistas em cartomancia e adivinhação incluíram o baralho Lenormand em seu repertório de técnicas. Com isso, passaram a utilizá-lo de maneira tão constante que o nome Lenormand foi substituído por baralho cigano. Então, as mensagens contidas nas cartas do baralho cigano são bastante claras e, portanto, fáceis de serem interpretadas. No entanto, o sucesso desta técnica junto aos seus adeptos se dá pela possibilidade de exercitar a faculdade intuitiva, criada pelos impulsos psíquicos oferecidos pelas cartas. Então, a filosofia cigana é felicidade, que é um campo aberto, um luar, um violão, uma fogueira, o canto do sabiá e a magia de uma cigana, que somos os verdadeiros boêmios da vida. O orgulho é saber que nunca participamos de guerras, que nunca nos armamos para matar nossos semelhantes. Somos os menestréis da paz. Amor. Amar é vivermos em comunidade, é repartir o nosso pão, nossas alegrias e até mesmo nossas aflições. Lealdade é não abandonar os nossos irmãos quanto mais precisam. É nunca o ombro amigo, a mão forte e o incentivo à vida. Humildade não importa em ser súdito ou nobre, importar-se apenas em saber servir. Riqueza é termos o suficiente para seguirmos pela estrada da vida. A nobreza é fazermos de cada humilhação um incentivo ao perdão. Então, assim, a agenda cigana é Natal, Páscoa, dia de Santa Sara é dia 24 de maio, a Semana Santa, dia do cigano, 12 de outubro. E os 7 mandamentos, do tarólogo, do que lê as cartas. Então, o primeiro mandamento é fazer das cartas não somente um oráculo, mas um meio de ajudar o próximo. Segundo, é manter a fé e a esperança no coração do consulente. Terceiro, respeitar todas as crenças e religiões, porque todos os caminhos levam a Deus. Quarto, não fazer das cartas instrumento de brincadeira, muito menos emprestá-las a alguém. Quinto, não se importa quanto tempo levará a consulta. Importar-se sim em deixar o consulente sair com a alma e a esperança resgatadas. Sexto, mostrar ao consulente os caminhos indicados pelas cartas, mas deixar que ele faça então a sua própria escolha. Sétimo, ter
a humildade de agradecer aos dons divinos, consciente de que somos apenas um instrumento. Sejamos então um instrumento da paz. Então aí hoje passei para vocês um pouquinho da história aí dos ciganos, das cartas ciganas, que na verdade é um baralho terapêutico, né, para aliviar o próximo, para ajudá-lo a tomar decisões, a lhe mostrar o caminho, as possibilidades. Então é isso. Um grande abraço de luz a todos vocês e até o próximo vídeo.